Tanjiro Kamado, um dos melhores protagonistas shonen que eu já vi. Ele é o protagonista de Demon Slayer e eu vejo muita gente falando que ele é um péssimo protagonista por causa de sua personalidade que não combina com o mundo em que o anime se passa, que é um mundo cheio de sangue e demônios. Isso me faz ficar pensando sobre, afinal, pra mim o Tanjiro é um protagonista perfeito, porque ele foi escrito para ser uma pessoa boa, e é exatamente por ele ser essa pessoa boa e que sabe realmente o que é empatia que faz ele um protagonista memorável. O Tanjiro é de fato uma pessoa boa, em um mundo repleto de dor e sofrimento. Ele não precisa dizer nada, apenas seus olhos já transmitem toda a bondade que existe dentro dele. E é por isso que hoje a gente vai entender porque Tanjiro Kamado é um protagonista tão incrível. Afinal, ele entendeu o verdadeiro significado de empatia e gentileza. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke são enviados em uma missão no Monte Natagumo, um lugar tomado por teias de aranhas. Lá, os caçadores enviados antes deles estão se matando, controlados pelas teias. Parte de um Kikijutsu de um Oni, Inosuke localiza a origem, e Tanjiro acaba encontrando o responsável, Rui, o Oni da teia. Mas o importante aqui não é ele, o foco está na Mãe-Aranha. Tanjiro se prepara para um golpe mortal, mas no último instante percebe algo diferente. A Mãe-Aranha não resiste, ela aceita. Ela quer morrer, não por desespero, mas por liberdade. E é nesse momento que Tanjiro muda o golpe. Ele troca para a quinta forma da respiração da água, uma técnica que elimina Oni sem causar dor. A Mãe-Aranha só queria um fim tranquilo, e Tanjiro deu isso a ela, sem sofrimento, sem ódio, apenas compaixão. A própria Mãe-Aranha, antes de desaparecer, diz: os olhos dele são tão gentis. Naquele momento, o Demon Slayer mudou completamente pra mim, porque ali Tanjiro não era só mais um caçador de demônios. Ele era um bom ser humano, puro e empático, em um mundo coberto por crueldade e morte. Antes de desaparecer completamente, a Mãe-Aranha diz algo simples, mas que carrega um peso enorme. Tome cuidado, as 12 luas demoníacas ainda estão por aí. E, pelo incrível que pareça, isso não foi uma ameaça, não é rancor e nem ódio, é preocupação. Aquelas palavras soam quase como algo vindo de um anjo, uma despedida gentil de alguém que, mesmo após a morte, ainda guarda um último resquício de humanidade. Tanjiro não apenas deu a ela liberdade, mas também deu a paz. E é isso que torna Tanjiro Kamado diferente de qualquer outro protagonista. Ele entende que por trás de cada Oni existe uma história, existe uma dor. Por isso, cada vez que ele precisa matar, ele sente o peso da vida que tirou, mesmo que fosse de um inimigo. E esse é o verdadeiro significado de empatia, se colocar no lugar do outro, mesmo quando o outro é um monstro. Porque no fundo, Tanjiro sabe, nem todo demônio nasceu mal, alguns só foram engolidos pela dor. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Tanjiro e a casa. Ou seja, vai ter spoilers do filme do Castelo Infinito que lançou alguns dias, meses atrás. Então, prossiga se você não ligar muito para spoilers. No arco do Trem Infinito, a gente vê talvez o momento mais humano do Tanjiro, quando ele presencia a morte de Rengoku pelas mãos de Akaza. Naquele momento, Tanjiro sentiu um ódio de verdade. Não era o mesmo que ele sentiu contra o Gyutaro, era algo fora do normal. Ele grita, chora e jura vingança, jogando sua espada na direção de Akaza, que corria desesperado por conta do sol. Tanjiro gritava que Akaza era fraco, frases que o Akaza nunca esqueceria. Passando do arco da vida dos ferreiros, que não tem muita relevância aqui, e do arco do treinamento Hashira, que é uma bosta, só o último episódio que é cinema, chegamos no atual arco do anime, o arco do Castelo Infinito. Tanjiro e Gyu estão correndo pelo Castelo Infinito juntos, até que várias explosões é escutado do andar de cima. E em uma cena foda pra caralho, Akaza chega, dizendo a seguinte frase: lembra do que você me disse antes? Quero ver se tem coragem de falar aqui e agora na minha cara. Mano, eu assisti esse filme recentemente no cinema e é um bagulho insano, papo reto. Enfim, o Tanjiro e o Gyu tentam trocar com a Akaza, porém o Akaza é forte demais. A luta deles é linda e incrível, porém não estamos focando na luta, então vamos pular para a parte que nos interessa. Depois dos dois estarem todos fodidos, Tanjiro, em outra cena foda, desperta o mundo transparente, conseguindo assim cortar a cabeça de Akaza. Tanjiro e Gyu contam vitória, até o Akaza se levantar sem cabeça e atacá-los de novo. Ali a coisa foi pro caralho, mas é o que eu sempre digo, o Akaza precisava ter um passado para que o Gyu e Tanjiro tivessem um futuro. O Akaza relembra de sua esposa e todo o seu passado trágico, sendo uma das cenas mais lindas daquele filme. Pra vocês terem uma noção, eu fui assistir com o Valk, o moderador do meu servidor, que sabe e assistiu Demon Slayer. Porém, a gente também foi assistir com a minha irmã, que não sabia nem o nome dos personagens, e mesmo assim ela chorou vendo o passado da casa. Pois é, pra vocês verem como o passado do cara é realmente muito bom naquele filme. Após tudo isso, o Akaza utiliza seu ataque final em si mesmo, sorrindo e se reencontrando com sua esposa no pós-vida.
Tanjiro observa tudo incrédulo. No início ele sente dúvida. Por que o Akaza fez isso? Por que ele sorriu ao se atacar? Então ele entende. Akaza não queria mais lutar. Ele queria lembrar quem foi e naquele instante Tanjiro sente dó, não raiva. Porque é assim que ele é. Mesmo depois de perder tanto, mesmo depois de sangrar tanto, Tanjiro ainda escolhe entender ao invés de odiar. Essa é a verdadeira força dele. Uma força que não vem da espada nem da respiração. Vem do coração. E então, exaustos, Tanjiro e Gyude desmaiam, mas triunfantes, consagrando sua vitória contra o Lua Superior 3. Tanjiro Kamado não é apenas um caçador de demônios. Ele é, acima de tudo, um ser humano. Cada batalha que ele enfrenta, cada inimigo que encara, ele sente a dor que aquele ser carrega. Ele entende que nem todo demônio nasceu mal. Alguns foram engolidos pela dor, pela perda ou pelo desespero. E é isso que diferencia. Porque enquanto muitos veem apenas monstros, Tanjiro enxerga pessoas que erraram, sofreram e perderam tudo antes de se perderem de vez. É por isso que, mesmo em combate, Tanjiro nunca deixa de ser gentil. Ele luta para proteger, para libertar, não para destruir. E quando vence, ele sente pesar, ele se importa, ele chora, porque no fundo ele não luta contra demônios, ele luta contra o sofrimento que criou aqueles demônios. Essa empatia não se limita aos inimigos, ela se estende a amigos, a família e até aos desconhecidos que cruzam seu caminho. Ele é o tipo de pessoa que se preocupa com o bem-estar de quem o feriu, que entende a dor de quem tentou matá-lo, que se ajoelha diante da morte de quem o odiava. É essa bondade silenciosa, essa capacidade de enxergar o coração dos outros que faz dele um protagonista único. Tanjiro nos ensina que força não é só vencer, mas entender, respeitar e sentir. Ser forte não é endurecer, é continuar gentil, mesmo quando todo mundo te obriga a se tornar frio. Em um universo repleto de dor e sofrimento, onde cada vitória custa sangue e lágrimas, Tanjiro permanece humano, gentil e empático. Porque no fim, o verdadeiro poder dele nunca foi a respiração do sol, a Hino Kamikagura. Foi o coração que ele manteve aceso em meio à escuridão. Então eu acho que o Tanjiro ele conseguiu transcender a frase do Rengoku. Ele sim conseguiu incendiar seu coração. Bom, o Tanjiro é um protagonista bom de verdade. E quando digo bom, não estou falando de clichê ou superficialidade. Estou falando de alguém que sabe o peso da dor, que sente a vida de todos ao seu redor e age com empatia, mesmo em um mundo coberto por sofrimento. E é exatamente por isso que alguns o criticam. Eles dizem que ele é chato ou horroroso só porque é bom, mas ser bom não significa ser fraco. Pelo contrário, significa entender o outro, sentir a sua dor, agir com gentileza, mesmo quando o caminho mais fácil seria a vingança ou a indiferença. Tanjiro é um protagonista que nos mostra que força e bondade não se excluem. Ele enfrenta monstros, perde amigos, sangra e sofre, e ainda assim mantém seu coração puro. Ele entende que cada demônio teve uma história, cada inimigo tem uma razão, e que a empatia não é apenas uma escolha moral, é o que torna humano e poderoso como protagonista. Tanjiro Kamado nos ensina algo raro em alguns animes shonen, que ser um herói não é sobre gritar mais alto, lutar mais rápido ou ser mais frio que os outros. É sobre sentir, entender e se importar. E o mais bonito é que ele não está sozinho nesse ideal. A gente vê ecos desse tipo de protagonista em outras histórias também. Edward Stuart Elric, de Fullmetal Alchemist, que entende o preço da vida e luta por redenção, não por glória. Mob, de Mob Psycho 100, que carrega um poder absurdo, mas escolhe o caminho da compaixão. Itadori Yuji, de Jujutsu Kaisen, que se recusa a perder a humanidade mesmo cercado por maldições. E até Gon Freaks, que segue curioso, puro e verdadeiro mesmo em um mundo que tenta corrompê-lo. Esses protagonistas têm algo em comum: a coragem de continuar bons em meio ao caos. Porque é fácil endurecer o coração, difícil é mantê-lo batendo do jeito certo. E Tanjiro Kamado é a prova disso. Ele não é lembrado por ser o mais poderoso, o mais frio ou o mais inteligente. Ele é lembrado porque nos faz sentir. E no fim das contas, é isso que todo grande protagonista deveria fazer. Bom, o Tanjiro pra mim ele é um protagonista que entende o que é empatia. O Tanjiro nos ensina que mesmo em um mundo cheio de dor, ódio e crueldade, ainda é possível ser humano, ser gentil e ser simpático. Que dá pra continuar acreditando nas pessoas, mesmo quando o mundo tenta provar ao contrário. E é por isso que, pra mim, ele é um dos protagonistas mais sinceros e humanos que o anime já teve. Mesmo com minha análise meio maluca, eu espero que eu tenha conseguido passar a minha visão sobre o Tanjiro. Porque se eu fosse falar tudo o que eu penso sobre ele, eu ia ficar aqui até de manhã, sem brincadeira. Mas sério, se você discorda de alguma coisa, comenta aí embaixo. Eu vou ler a maioria e, quem sabe, concordar ou discordar de você. Afinal, cada um tem uma opinião própria, e é isso que torna tudo mais interessante. Enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e também entra no meu servidor Discord, o link tá aí na descrição.
Eu sou o Peus e agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau, gente. Obrigado.